Olá pessoal, graça e paz, que bom que você está aí, para que juntos possamos dar continuidade ao nosso estudo teológico, dando agora continuidade à aula 2 de escatologia. E nós havíamos parado aí mais ou menos no ponto onde se fala da grande tribulação. Então eu estou nomeando essa aula como aula 2, parte 2, ok? Onde nós estávamos falando, recapitulando um pouquinho, da outra aula, a partir da questão da grande tribulação e daí por diante. Então nós vamos seguir nesse perfil aí daquilo que nós estávamos até então estudando. Então a gente já até viu, a grande tribulação é uma realidade, a grande tribulação é um fator bíblico, e a gente vai procurar detalhar um pouquinho mais essa questão da tribulação. Então aí você tem texto, talvez o texto lá de Isaías capítulo 13 seja um dos mais profundos acerca de falar desse tempo de desolação e amargura sobre a terra, mas, complementando o texto de Isaías, nós temos aí Mateus 24, 21, porque não haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Então, o texto de Jesus aí no sermão profético, falando desse período, realmente um período de muitas dores. Apocalipse capítulo 7, verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as blanquearam no sangue do Cordeiro. Então, uma vez mais, a citação desse período chamado Grande Tribulação. Entre as discussões do Apocalipse, porque são muitas as discussões, nós temos a questão, a igreja, ela passará essa grande tribulação ou não? Então aí nós temos três principais vertentes. São os chamados pré-tribulacionistas, mesotribulacionista e o pós-tribulacionista. Aqui eu tenho um gráfico que vai mostrar melhor aí, ilustrar esse período. Os pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento e segunda vinda são eventos distintos, diferentes. Jesus vem, leva a sua igreja, ele passa, arrebata a igreja, e depois, no final da tribulação, ele vem com a igreja. Esse é o movimento chamado pré-tribulacionista, muito seguido aí pelos pentecostais. Nós temos um outro grupo, que é o meio tribulacionista. É aqueles que vão acreditar que a vinda de Jesus acontece no meio ali da grande tribulação. Então, ele vai ser arrebatado. A igreja passaria metade da grande tribulação e então seria arrebatada no meio. Esses são chamados mesotribulacionistas. E nós temos os pós-tribulacionistas, que é um grupo que cresce bastante. Existem vários expoentes da palavra que defendem aí o pós-tribulacionismo, que é aquele que acredita que a igreja passará sim todo aquele período de tribulação, pelos selos, pelas pragas, pelas taças, e por toda a dificuldade ali da tribulação, serão mortos e perseguidos no meio da tribulação. Esse é o pensamento chamado pós-tribulacionista. Em todos eles, cabe aí o irmão, o estudante, ver mais, se aprofundar mais, discutir mais a respeito desse assunto, O nosso curso e a nossa vertente são os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja não passará a grande tribulação. Tanto que se você tem o nosso material, você indo lá na página 47, você vai ler algum simbolismo que poderia ali apontar que a igreja não passará na grande tribulação. Além de que esses dois textos que aqui eu ponho para vocês verem, Apocalipse capítulo 3, verso 10, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então teria aí uma promessa de Jesus de livrar a sua igreja. 1 Tessalonicenses 1,10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.
E também, se você, no material, ir lá na página 48 e 49 do livro, você vai encontrar outros argumentos também que reforçam a ideia que a igreja não passará pela grande tribulação, defendendo aí a nossa corrente teológica. Mas vale a pena o irmão dar uma conferida, ler, né, tirar as suas dúvidas e chegar nas suas conclusões também. Então é esse, né, o plano escatológico que a gente tem apresentado e a gente tem defendido. Então, o momento atual, momento a era da igreja. E aí nós estamos aguardando o próximo evento escatológico, que é o arrebatamento, que é o encontro dos salvos com Jesus nos ares. Depois disso, do arrebatamento, vão passar etapas que nós já mencionamos, né, como o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. E aqui na terra estará dando início, após o arrebatamento, que nós chamamos dos 7 anos da tribulação, que termina com a volta de Cristo em glória. Então, nessa aula 2, a gente vai apontar, detalhar aqui os anos da tribulação e vamos até a vinda de Cristo em glória e ali o Armagedon e o julgamento das nações, tá? Que é o assunto da aula número 2. Aqui um outro gráfico, outra ilustração, também que mostra, inclusive, aqui a segunda fase da vinda de Jesus em glória, nessa seta azul, é até o ponto que nós vamos detalhar, ok? Então faça as suas anotações, leia o material, pesquise bastante, para que nós possamos estar cada vez mais inteirados sobre o assunto. E a partir de agora é o ponto que normalmente as pessoas têm uma dificuldade maior, tá? Que é como datar a tribulação, né? Como marcar o tempo da tribulação. Então aí vai pegar uma conta que vai pegar quase a Bíblia toda e a gente tem que trabalhar um pouquinho com os números, tá? Se você não entender a primeira vez, reveja essa aula, busque materiais de pesquisa que sempre eu compartilho nos grupos de teologia, para você aos poucos, né? É aos poucos que a gente vai assimilando esse conteúdo. Primeira coisa que eu preciso saber, sempre se fala que a grande tribulação são 7 anos. Agora, como chegar nesses 7 anos é o primeiro ponto de partida aqui. Tá? Então a gente vai utilizar aqui um texto lá de Levítico, capítulo 25, verso 8. Eu usei aqui a tradução NVI, que fica mais claro de entender o que são esses 7 anos. Porque na Bíblia, na verdade, vai tratar como semanas. Então, biblicamente, cada uma semana equivale a 7 anos. Ou seja, então 7 semanas, 7 vezes 7 seriam 49 anos. E a gente toma base, dentre os textos para isso, é esse Levítico 25:8, que diz assim: contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então você vê que o texto está dizendo que 7 semanas equivale a 49 anos. É claro que isso está lá na lei, né? Está lá dada ao povo de Israel, onde falaria a respeito lá do jubileu, a cada 49 anos haveria liberdade, o tempo de descansar, mas é um princípio que a gente vai usar até lá no Apocalipse, que 7 semanas equivale a 48 anos, ou seja, cada semana equivale a 7 anos, então 7 vezes 7, 49. Então a primeira coisa que você tem que memorizar e quiser anotar, anote aí, uma semana igual a 7 anos, ou seja, 7 semanas é igual a 49 anos. Tá? Aqui tem também, inclusive, um link, né, que eu vou também mandar no grupo para reforçar esse aprendizado, um vídeo muito bom, onde vai ilustrar, né, onde semana de anos, cada dia da semana equivale a um ano. Tá? Então aqui é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, então uma semana toda equivale a 7 anos. Tá? Partindo aí da questão aqui do Levítico, tem algumas observações aqui no texto. Mas é isso que precisa memorizar até o momento. Tá? Por quê? Porque a gente fala que a grande tribulação são 7 anos. Então equivale a uma semana. É uma semana perdida, poderia assim dizer, no cálculo que nós vamos falar aqui. Mas vamos além, você vai entender. Quanto tempo durará a grande tribulação? Nos meses bíblicos, a gente sempre vai equivaler
a 30 dias cada mês. Ou seja, se você pegar 30 dias vezes 12 meses, um ano bíblico tem 360 dias. E isso tem a ver com o texto aqui de Apocalipse 11, Daniel 9. Apocalipse 11, 2 e 3 diz: E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Outro texto lá de Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E é essa semana de Daniel, que é a semana da tribulação. E na metade da semana, então quer dizer, nessa semana, ela é quebrada ao meio. E fará cessar o sacrifício da oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então a gente entende que essa semana, que equivale a 7 anos, é dividida em 2 pedaços. Tanto que ele está falando que os gentios pisarão a cidade por 42 meses, que daria 1260 dias. Ou seja, 42 meses equivale a 3 anos e meio. Então, tanto a cidade será pisada lá pelos gentios, pelas nações, por 3 anos e meio, como também as testemunhas profetizarão por 3 anos e meio. Então, 3,5 mais 3,5, 7 seria essa semana. Tá? Então, as testemunhas profetizando por 1260 dias, que vale a 3 anos e meio. Então, tudo isso nós estamos falando a respeito dessa semana, que são 7 anos, que está lá na tribulação, que é o assunto inicial aqui de nós. Só que para calcular onde está essa semana, a gente tem que voltar no conhecido texto de Daniel, que fala das 70 semanas de Daniel. Você vê que essa semana da grande tribulação é a semana 70, é o final do tempo. Então Daniel ele profetizou o final, que o final seria nas 70 semanas. Então a gente encontrou que tem essa semaninha, que é a última de Daniel. Mas nós precisamos entender, né, o funcionamento. Então aqui a grande tribulação é uma semana, tá aqui, que equivale a 7 anos, mas são divididos em 2 pedaços de 3 anos e meio. Então enquanto a tribulação acontece aqui embaixo, lá em cima tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, na setinha verde volta de Cristo, aqui nessa setinha azul arrebatamento, tá bom? Vamos agora focar na questão das 70 semanas de Daniel para a gente chegar na semana da tribulação. Olha o texto de Daniel 9, 24. Tá? Precisa um certo esforço para a gente conseguir entender. 70 semanas, eu até coloquei os 70 ali, estão determinadas sobre o teu povo. Então é uma profecia que tem uma validade de 70 semanas. Lembra que cada semana são 7 anos? Tá? Então você tem um tempo considerável aí. E sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão. Então há uma promessa para cessar a transgressão depois de 70 semanas e para dar fim aos pecados. Então é uma promessa maravilhosa. É um tempo que não vai ter transgressão e não vai ter pecado. E para expiar a iniquidade, e trazer justiça, e selar a visão da profecia para ungir o Santíssimo. Então a gente estudou muito a respeito da restauração de Israel, de um tempo de restauração do planeta, e aquela expectativa do próprio povo judeu do Messias, e há a promessa e o tempo, né, determinado de 70 semanas. Então está muito evidente essa promessa de Daniel 9:24, um tempo de restauração vindo após 70 semanas. Agora, Daniel 9:25 continua no mesmo texto. Ele vai dar os detalhes. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Então ele está dizendo porque Daniel ele vive lá no cativeiro babilônico. Então ele está profetizando a partir do momento que sai, né, Israel, Judá está saindo do cativeiro babilônico. Os judeus saem da Babilônia e vão voltar para restaurar Israel. Então o próprio Daniel está dizendo que essas 70 semanas começa a contar a partir da ordem,
olha, agora vocês têm liberdade para voltar a restaurar a cidade, restaurar o templo. A partir dali é o start das 70 semanas. O próprio texto está dizendo isso. Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então essas 70 semanas ele divide em 2 pedaços, né? Em 7 semanas e 62 semanas. Então tem 2 pedaços para serem calculados aí. E depois Daniel 9, 26 vai dizer, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então ele já está falando, ele falava, veio o Messias e morre o Messias, né? Será cortado o Messias. E depois haverá destruição do templo, que é o santuário, e da cidade, que é Jerusalém. E o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerras, e estarão determinadas assolações. Então, há um tempo de 70 semanas a contar da saída do povo da Babilônia até a morte de Cristo. Tá? Então, é isso, em resumo, que tá falando. Então, essas 70 semanas, ela é dividida em 7 semanas mais 62 semanas. Se você somar 62 semanas com 7, dará 69 semanas. O próprio texto diz, haverá 7 semanas, depois 62. Veja que tem 69 semanas. Mas a profecia, Daniel 9:24, começa com 70 semanas. Então, na conta aqui, está faltando uma semana, que são 7 anos. Aonde está essa semana? É a semana da grande tribulação, dividida em 2 pedaços. Então, todo o cumprimento final da profecia de Daniel está lá na última semana da grande tribulação. Vamos detalhar mais. Visualmente, talvez fica melhor. Então, ele falou que primeiro seriam 7 semanas. Eu sei que cada semana vale 7 anos. Então, são 49 anos. Então, quando ele fala que haverá 7 semanas, ele está falando de 49 anos. E quando ele diz 62 semanas, ele está falando de 434 anos. Então ele fala, vai haver 2 tempos, 49 anos e depois 434 anos. Por que 2 tempos? Se nós contarmos da saída do povo da Babilônia, com o rei, dando liberdade para o povo, estando os judeus cativos na Babilônia, Ciro ordena que suba a Jerusalém e reconstrua o templo. Do momento que ele dá a liberdade, que a gente coloca aqui o marco inicial, começa a contar as primeiras 7 semanas, que dariam 49 anos. 49 anos foi o tempo que os judeus gastaram para restaurar o templo e a cidade. Então, exatamente 49 anos, o templo lá de Zorobabel estava construído, cumprindo então a primeira etapa, que haveria 7 semanas primeiro. E depois começa a contar as outras 62 semanas, que vai do templo construído até a morte de Jesus, que dariam 62 semanas, aproximadamente aí 434 anos. Então quer dizer que tudo isso já reconstruiu o templo? Já. Jesus já veio, morreu, viveu os 33 anos e morreu? Sim. Então isso deixa muito evidente que só falta uma semana para se cumprir tudo. E essa última, antes de iniciar essa última semana, há uma pausa no relógio de Deus. Há uma pausa em Israel. Porque entre as 69 semanas e as 70, entra a história da igreja que nós estamos vivendo. Então só está esperando terminar a história da igreja com Cristo que essa última semana da grande tribulação será executada. Tá? Então mais um gráfico aqui para visualizar melhor. Então, do decreto de Ciro, esse primeiro bloco amarelo, reconstrução do templo, chamado de Zorobabel. Depois, do templo até a morte de Cristo, tudo aqui, 69 semanas, equivale a 483 anos, cada semana 7 anos. Aí teve o dia de Pentecoste e iniciou o tempo da igreja, né? Esse colchetes aqui, ó, é uma pausa no relógio de Deus. Tá? Então, nós estamos esperando o quê? O arrebatamento, porque só depois que passar o tempo da igreja na terra,
findar com o arrebatamento, é que vai vir a última semana faltante, aonde se encaixa aqui a grande tribulação, com 2 blocos de 3 anos e meio acontecendo, enquanto a igreja está lá em cima nas bodas do Cordeiro. Bom, se necessário, pause, volte o vídeo, ouça de novo, procure acompanhar o raciocínio, tá? Para que você entenda esse plano escatológico. Mais uma vez aqui em outro gráfico, agora com alguns versículos bíblicos. Eu já citei a maioria deles, mas vale a pena você pegar esse versículo e ir lá e conferir os textos. Tá? Então, aqueles 49 anos de construção, 434 anos da construção até a morte de Cristo, equivale a 69 semanas. A profecia era 70 semanas, não era 69. Então, lá no Apocalipse vai aparecer a última semana faltante, né, dividida em 2 etapas. A primeira etapa, uma etapa de promessa de paz e prosperidade, onde Israel faz uma aliança com o anticristo, e depois um período de muita destruição, quando o pacto, essa aliança é desfeita, e Israel vai sofrer muito nessa etapa aqui, tá? Que é a grande tribulação de fato. Então é a última semana, os últimos 7 anos, Daniel 9, 26, 2 Tessalonicenses 2, 3 a 8, aqui a volta, a liberdade, Daniel 9, 25, Neemias 2, 1. Então você tem aí o plano escatológico completo de todas as semanas de Daniel. O texto lá de Daniel 9, 27 diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Esse ele é o anticristo que se manifestará na grande tribulação. Então ele vai firmar uma aliança com muitos, inclusive com Israel. E na metade da semana, ou seja, na metade da semana faltante, 3 anos e meio, na metade da grande tribulação, ele fará cessar o sacrifício e a obração, e sobre a asa da abominação virá o assolador, isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então é onde vai haver a quebra do pacto de Israel com aqueles que eles pensavam que era o Cristo. Mas eles vão perceber que na verdade ele não é o Cristo, mas ele é o anticristo, vai quebrar a aliança com ele, e aí é que vai acontecer grandes catástrofes, inclusive para Israel e sobre a terra. Tá? Se você tem o nosso material, e você correr lá na página 51, você tem detalhes lá, a explicação também das 70 semanas para reforçar esse aprendizado. Reforçando aqui Mateus 24:15, quando pois virdes que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então ele fala mais uma vez dessa aliança do anticristo e dessa quebra da aliança que Israel vai fazer e que o anticristo vai entrar no lugar santo e a Israel não vai querer continuar com ele e vai ser oprimido por isso. Mateus 24:21, porque haverá então grande aflição que nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem pouco há de haver. Fala desse período então da grande tribulação. Tá? Então aqui continuando aquele gráfico, então você termina aqui a 69 semana e aquela última semaninha perdida, dividido em 3 anos e meio cada lado, um período de falsa paz, domínio aqui do anticristo, e depois o período de grandes catástrofes, que aí sim de fato a manifestação da grande tribulação. E nós, né, estamos, né, no período indefinido, indeterminado, que é entre a primeira vinda de Jesus e o arrebatamento. Tá? Nesse período, quando acontece a destruição do templo, pausa o relógio de Deus, Deus para de tratar diretamente com Israel e agora ele está tratando com a igreja. Você também depois pode ler com calma aqui os passos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que dá o detalhamento desse processo. Tá? Então, após o ano 70, tem um lapso temporal indefinido, que a gente chama de dispensação da igreja, é onde Cristo está tratando com a sua igreja. Tá bom? Eventos e personagens dentro da grande tribulação. Tá? Então vamos esclarecer algumas coisas que são muito faladas, como por exemplo a questão das 2 testemunhas. O texto de Apocalipse 11, 2 e 3 diz: e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei, pois, as minhas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Tá? Então, existe a promessa dessas 2 testemunhas no Apocalipse,
que são 2 enviados de Deus que profetizarão durante a grande tribulação, que pregarão durante a grande tribulação e serão odiadas, né? Porque eles vão falar a verdade. Sempre quando aparecer alguém falando a verdade, as pessoas vão odiar, né? Desde Estevão pregando a verdade foi apedrejado, você tem essas 2 testemunhas. É verdade que muito se fala de quem existe muita especulação. Quem de fato é essas 2 testemunhas? E aí fala, é João Batista, é Moisés, é Enoque. Mas o fato é que a Bíblia não é clara a respeito de quem são essas 2 testemunhas. Se necessariamente é alguém que vem do passado, ou se são 2 pessoas que estarão lá, mas são poderosas, né? Ela tem poder de queimar os seus inimigos com fogo, faz sinais. Se você tem um material e você conferir lá na página 55 e na página 56, vai ter lá algumas referências sobre essas testemunhas. Por exemplo, elas exercerão seu ministério na primeira metade da grande tribulação, em Jerusalém. As 2 testemunhas terão um especial poder e grande autoridade da parte de Deus para cumprirem a sua missão. Isso será necessário em razão da terrível oposição que enfrentarão por causa dos adoradores da besta. Então eles vão pregar aquilo que as pessoas não querem ouvir, vão pregar contra a besta, contra tudo que está acontecendo ali. Mas essa besta e o anticristo vai estar trazendo uma falsa paz, vai estar resolvendo o problema da humanidade. Então é claro que ninguém quer ouvir aquilo que elas estão falando. Trajar-se-ão de pano de saco. Elas são identificadas como as 2 oliveiras ou os 2 catiçais que estão diante de Deus. Enquanto elas não cumprem a sua missão, ninguém poderá vencê-las. Farão sinais e prodígios, têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue. É por isso que alguns vão dizer que é Moisés, né? São sinais muito semelhantes que Moisés fez lá no Egito. E quando acabarem sua missão, serão mortas pelo anticristo, né? Então ela vai pregar e o anticristo vai matar ela. Os corpos delas ficarão expostos em praça pública em Jerusalém e vai haver uma grande comemoração, né? Os homens vão trocar presentes entre uns e os outros, comemorando a morte das 2 testemunhas. Porém, as testemunhas ressuscitarão depois de 3 anos e meio, né? E ao ressuscitarem, elas ouvirão uma voz do céu, subir ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o verão. Após a sessão das 2 testemunhas, haverá um grande terremoto, e 7.000 homens morrerão, e os que restarem ficarão muito atemorizados, e darão glória ao Deus do céu, né? Parece dar a entender aí que até na morte e na ressurreição dessas testemunhas, vai haver conversão de pessoas que verão os sinais. Então são 2 personagens emblemáticos da grande tribulação que estão lá testificando de Deus no momento da tribulação com todos esses poderes que aí nós falamos. Também outra coisa que deve ser observada é Apocalipse capítulo 12. Tem ali um capítulo bastante simbólico para ser estudado. E ali temos 3 principais personagens, que é a mulher vestida de sol, o menino e o dragão. E muito se especula, né? Quem que é essa mulher, quem é o menino, quem é o dragão. Várias correntes teológicas tentam explicar. O ideal é que o aluno faça uma leitura agora completa do capítulo 12 do Apocalipse. Também tem uma explicação detalhada no nosso material, páginas 58, 59 e 60. Não tem como detalhar tudo aqui para não ficar muito cansativo, mas vale a pena a leitura. Mas já esclarecendo, né? Apocalipse capítulo 12, 1 diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, essa mulher, a gente entende que é o próprio Israel. Tá? Então, quando você lê o capítulo 12, a mulher você vai interpretar como Israel. Depois, capítulo 12, verso 5. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Fica evidente
que está falando de Jesus, né? E por último, o dragão, que é outro personagem que persegue a mulher, e a sua cauda levou após si a terça parte da estrela do céu, ali falando da queda dos anjos, né? E lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Você vê que, ao longo da história, desde o faraó, lá no Egito, até Hitler, mais recentemente, muitos tentaram destruir Israel, né? Acabar com essa esperança. É deles que vem a salvação, é deles que vem o Messias. Tentaram matar essa mulher para que o filho não nascesse. Mas glórias a Deus que ele veio, nasceu, né, e tem cumprido todas as promessas sobre o seu povo. Outro grupo muito comentado quando fala do Apocalipse é os 144 mil, né, especialmente por causa de uma seita que circula por aí, que fala muito a respeito desses 144 mil. Também vale a pena, é uma curiosidade, né? Também está no período chamado Grande Tribulação. Esses 144 mil, que são judeus, né, 12 mil de cada tribo, está muito claro isso, são pessoas separadas para um propósito de Deus, que também vão pregar na Grande Tribulação. Então você vê que não só as testemunhas, mas também esses 144 mil estarão ali, são escolhidos de Deus, né? Homens que não se contaminaram, que estarão ali pregando nesse período. Então nós entendemos como pessoas literais, um grupo seleto que estará lá falando do Evangelho nesse período. Apocalipse 14, 4. E esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, e esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Tá? Então são escolhidos de Deus para aquele tempo, são judeus para aquele tempo. E aí fica muito evidente, né, a resposta dessa pergunta. Mas então, vai haver salvação na grande tribulação? Você vê que já mostramos as testemunhas pregando, fazendo sinais, e quando ele ressuscita, pessoas dando glória a Deus. Nós vimos 144 mil nesse período também pregando. Então fica evidente, inclusive aqui, Apocalipse 14, 6 e 7 diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então mais um personagem, você tem anjo pregando o evangelho eterno no período da grande tribulação. Então fica evidente o que Joel disse lá no capítulo 2, 31, 32. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E Apocalipse 7,14 é um texto que nós já até mencionamos. E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, se vieram, foram purificados pelo Cordeiro, estavam na grande tribulação, logo foram salvos durante a grande tribulação também. Besta do mar e a besta da terra, né? Pegando outros pontos aí da grande tribulação. Lá em Apocalipse capítulo 13, do verso 1 e 8, também cabe uma leitura para tentar aí compreender melhor as bestas, né? Então ele fala a respeito de uma primeira besta, que é a besta que sai do mar, que nós entendemos que é o anticristo. E também tem uma outra besta, é a besta que sai da terra, interpretado normalmente como sendo o falso profeta, que levará as pessoas a adorarem a primeira besta. Então o que nós temos aí é uma trindade profana, né? Uma trindade do mal, composta do dragão, né, que é o próprio diabo, o anticristo e o falso profeta, tentando imitar aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são e representam. Então eles vão instalar um período de paz e prosperidade no primeiro pedaço da grande tribulação,
E as pessoas vão achar muito bom, né? Olha só, vai achar que ele realmente é o Messias. Veio e resolveu os problemas do mundo, né? E é por isso que eles vão enganar Israel. Então essa falsa paz vai ser quebrada depois de 3 anos e meio, quando Israel perceber que ali não é o Messias prometido, mas que é o próprio diabo nessa trama para enganar todas as nações. Então vai haver um período de desastres, guerra e muita opressão para Israel e as nações aliadas a Israel. Apocalipse 16, 13. E da boca do dragão, que é Satanás, que a gente pode considerar aqui como um antideus, e da boca da besta, que aqui essa primeira besta é o anticristo, e da boca do falso profeta, que nós consideramos um anti-Espírito Santo, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Então o próprio João no Apocalipse está dizendo, né, que embora eles pareçam deuses, nada mais são do que uma trindade satânica, enganando as nações, enganando Israel por 3 anos e meio. E eles, né, nesse domínio, vão colocar a famosa marca da besta, né, que é considerado normalmente que o 666 é o domínio deles da política, da economia e religioso. Então eles dominam a política, dominam a economia e dominam a religião. Alguns vão interpretar dessa forma a marca do 666. Muita discussão acerca do 66. As pessoas falam, né? Lembra quando saiu o código de barras, o chip de celular, o chip do cartão de crédito, e todo dia a gente está ouvindo um monte de coisa aparecer na internet, recebendo um monte de coisa, mas a Bíblia não fala, não detalha muita coisa. Mas vamos ler lá, Apocalipse 13, de 16 a 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então, mão direita ou testa, um sinal. Para que ninguém possa comprar ou vender. Então, esse sinal, sem ele, não compra e não vende. Senão que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, um sinal de autorização que as pessoas vão receber na mão ou na testa para que possam comprar, vender, negociar, ser cidadãos ali. Aí vem, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então está dizendo que é um cálculo, que tem que calcular. Porque é o número de um homem, e o número é 666. Por isso a gente tem aquela relação, né, do número 6 ser a relação do número do homem. Então existe um grande mistério, um grande enigma aí. Tem coisa que Deus não revelou, não detalhou, mas o que há muita especulação. Mas o que nós podemos dizer é um número, e esse número precisa ser calculado. Possivelmente as pessoas não receberão diretamente o 666. Quem receber a marca já está condenado. Então, ao receber a marca, já está condenando a sua vida ao inferno. E quem não receber, não vai conseguir comprar e nem vender. Então, quer dizer, aqueles que quiserem ser salvos na grande tribulação, vão ter que morrer por Cristo, né? Agora, na graça, Cristo morreu por nós. Mas na tribulação, eles morrerão por Cristo. Ou morrerão de fome, porque não vão poder comprar nem vender, vão ter que fugir, tá? Ou morrerão porque vão negar receber essa marca, então serão executados, né? Então, um período de muita tristeza. Por isso que vale a pena estar com Cristo, né? E também outra coisa que traz muito pavor acerca do Apocalipse é a questão dos selos, as trombetas e as taças. Se você olhar no nosso material, tem o detalhamento também ali, principalmente das trombetas e das taças, mas eu quero destacar aqui os cavaleiros do Apocalipse, que são muito falados, muito citados. O ideal também é que você faça a leitura ali do Apocalipse capítulo 6, para que possa entender melhor. Então lá tem a abertura dos selos, e os 4 primeiros selos são os 4 chamados cavaleiros do Apocalipse. Então ele abre e o primeiro selo revela um cavaleiro de cavalo branco. Esse cavalo branco é aquele que vai trazer uma falsa paz, né? Alguns confundem achando que é Jesus voltando ali, mas na verdade ele é branco porque ele traz uma falsa paz, que logo será quebrada, tá? Então é o próprio anticristo enganando as nações.
Depois do outro selo você tem o cavalo vermelho, que revela guerra, né? Então vai acabar a falsa paz, então vai vir um tempo de guerra, quando Israel não querer aceitar ali o anticristo. A guerra vai gerar o outro selo, que é o cavalo preto, que vai trazer fome, guerra gera fome. E o cavalo amarelo, do quarto selo, significa morte, como nunca se viu, muita matança dentro do planeta Terra. O quinto selo representa ali os mártires, aqueles que vão morrer com Cristo, né, vão morrer e ser salvos na grande tribulação. Então, as almas que foram mortas por amor à palavra de Deus dentro do período da grande tribulação. E o sexto selo, né, você vai ter ali principalmente os versos 12 e 17 do capítulo 6, uma sequência de acontecimentos, como por exemplo terremotos, grandes sinais que abalarão a Terra, que apontam para uma anarquia completa dentro do planeta. Tá? Se você ir no nosso material, página 64, assim como eu detalhei aqui os primeiros selos, você tem ali o detalhamento das trombetas e das taças, mas que são ali tragédias em cima de tragédias, evento em cima de evento, que vai castigar os moradores da Terra nesse período. E quando se finda, né? Então, recapitulando, então a gente tem 70 semanas de Daniel, e você tem aquela última semana, dividida em 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação, quando no final da segunda etapa, Israel está muito perseguido, está sendo praticamente aniquilado, as nações vêm contra Israel, há muita destruição e todo esse cenário caótico dos selos, das taças e tudo acontecendo, e nesse momento vai haver a manifestação de Cristo em poder e glória, vindo com a sua igreja, gerada por um arrependimento de Israel. Israel vai ver que aquele anticristo realmente não é o Cristo, e vai saber que o Jesus que eles rejeitaram era o Messias. Então ali, quando eles reconhecem isso, Jesus vem com poder e glória com a igreja livrar Israel, e aí sim você tem um cumprimento de textos profundos e maravilhosos, como Apocalipse 19, 11 a 15. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel. Esse é o cavalo branco de verdade, esse não é o que vem enganando o anticristo, não. E verdadeiro, e julga, e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o seu nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, investidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ele as nações, e ele as ferirá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então ele vem para uma guerra, ele vem para uma batalha, ele vem afligindo as nações, regendo com vara de ferro, com todo poder e glória. A primeira vez ele veio como cordeiro, mas agora ele está vindo como leão. A primeira vez ele veio sofrer, mas agora ele veio castigar aqueles que oprimiram a ele. Zacarias 14:4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Apocalipse 1:7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Amém. Então, tudo isso reflete Cristo vindo em glória, todo olho contemplando a manifestação de um Cristo todo glorioso. E aí, a foto aí, onde hoje se transformou ali no Monte das Oliveiras, é um cemitério onde a profecia de Zacarias diz que vai ser fendido ao meio, E o texto de Marcos, capítulo 13, 26 e 27. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e glória, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Pode conferir outros textos, Zacarias 14:4 a gente já viu,
Colossenses capítulo 3, verso 4. Então é Cristo vindo em glória com a igreja para castigar as nações e livrar Israel naquele momento tão difícil. E aí vai surgir a batalha chamada Batalha do Armagedon, que é a luta de Deus contra essas nações que oprimem Israel, né, que é no final ali dos 7 anos da tribulação. Você pode ler Apocalipse 16, 16, Zacarias 12, 3 a 9, Romanos 11, de 25 a 26. Mas eu quero destacar aqui Apocalipse 16, 16. E os que congregaram no lugar em que o hebreu se chama Armagedon. Então tem ali Armagedon, que quer dizer o Vale do Megido. E Vale do Megido é uma região lá de Israel, onde está o mapa aí, na região ali próximo ao Monte Carmelo, né? E tem uma foto atualizada desse lugar, que é aonde possivelmente vai acontecer essa guerra, essa peleja na volta de Jesus. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão encontrar dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha. E naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso vai acontecer essa batalha do Armagedon, lá no Vale de Megido, né, ou Megido. Também no nosso material, página 69, vai ter mais um detalhamento dessa peleja. Mas, no final dessa peleja, vai se cumprir Apocalipse capítulo 20, verso de 1 a 3, que é a prisão do inimigo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, que é o que ele estava fazendo na tribulação, até que 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então agora vai estabelecer, a partir daí, esse período de 1000 anos, o período que Cristo reinará na terra com a sua igreja, sem a atuação do diabo, mas não é a destruição final do diabo ainda. Tá? Então, após essa batalha do Armagedon, as nações inimigas serão condenadas, castigadas, e o inimigo será preso, e haverá um tempo de paz por 1000 anos, até que o diabo seja solto novamente. E a vida vai continuar aqui na terra nesse período de 1000 anos, mas agora sem o tentador livre para atuar como nos dias de hoje. Tá? E isso vai culminar com o julgamento das nações, que é o último ponto que a gente aborda, que é o julgamento das nações que foram aliadas a Israel e aquelas que foram contra Israel. As que foram a favor de Israel aliadas, essas estarão amigas, reinarão junto com Cristo e com Israel nesse período dos 1000 anos. E aquelas que foram contra, que oprimiram Israel, essas serão castigadas no julgamento das nações. Olha o texto aqui de Mateus, né? E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta bodes de ovelhas, né? E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. É um cumprimento que tem lá em Mateus 25, né? Quando ele fala a respeito ali da sua volta, fala ali das virgens loucas e prudentes, depois ele fala lá daqueles que não estenderam a mão, né? Tem aquela passagem, tive fome, não me desse de comer, preso não me visitasse, toda aquela passagem no contexto ali de Mateus capítulo 25, e aí as nações aliadas a Israel estarão ao lado de Cristo nesse governo que durará por 1000 anos. E esses 1000 anos são o assunto da nossa aula 3, o reino milenar de Cristo. Como será, né, esses 1000 anos? Como vai funcionar? Quais são os detalhes? O que a Bíblia fala a respeito desses 1000 anos? É o assunto da nossa aula 3, que eu aguardo vocês para a gente continuar estudando a palavra de Deus. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido edificado de alguma maneira por esse estudo. Espero que não pare por aí, que você continue estudando, aprimorando os seus conhecimentos para abençoar aí a sua comunidade, a sua igreja e a sua própria vida. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando
as vossas vidas aí de uma maneira especial e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Abraço, fiquem na paz, muito obrigado.